A paz do Senhor, amados, queridos irmãos, Deus poderoso, maravilhoso, no controle de todas as coisas. É mais uma terça-feira, vamos deixar aqui uma live, em nome de Jesus. Vamos orar primeiramente, em nome de Jesus, para que tudo corra bem. Pai, querido Pai amado, poderoso, maravilhoso, em nome de Jesus, Pai. Derrama, Senhor, da assunção do seu poder e nos enche com a tua presença, Pai. Que essa palavra venha chegar ao coração daquele que necessita, Pai. Que o Senhor possa nos renovar nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por enquanto ninguém online, mas daqui a pouco, com certeza, as pessoas começam a ver a live ou ver depois que vai sendo gravada, né? Amém? Eu queria deixar aqui essa palavra no capítulo 10 do livro de Atos. Deixa eu baixar aqui um pouquinho esse som, né? Que é uma palavra bastante interessante, que eu já preguei algumas vezes, em algumas igrejas, já preguei, né? Algumas casas também, fazendo culto nas casas, né? E essa palavra se encontra no capítulo 10 do versículo 1 de Atos dos Apóstolos, né? Que começa assim: havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte chamada Itália. O que acontece? Primeiramente, onde é Cesareia? Quem é esse Cornélio? Cornélio, primeiramente, era um centurião. Centurião era o chefe de 100. Ele era, com certeza, um homem romano que era responsável por 100 soldados naquela época. Era um homem influente. E ele estava ali em Cesareia, né? E ali em Cesareia, onde estava, que Pedro mais tarde entrar, que nós vamos ler isso para frente, é Cesareia. Era Cesareia de Filipos, onde o rei Herodes construiu aquela cidade em homenagem também César e também a Filipos. Então, Cesareia de Filipos, onde ele colocou o nome tanto do César, que era o imperador, e também de Filipos, que era o seu filho. Mas naquela cidade, era uma cidade que era próspera, era uma cidade grande, onde havia muita idolatria. Ali em Cesareia existia um templo de mármore branco, a qual se via de longe, que poderia se vê de muito distante porque era iluminado com tochas. Mas também perto daquele templo existia uma certa caverna, aonde tinha uma nascente, a nascente do Rio Jordão. A própria nascente do Rio Jordão. Mas naquela caverna aonde eles adoravam um Deus. Adoravam um Deus Pan. Aonde se nasceu o panteísmo. Que hoje, até hoje, você vê o panteísmo aí. O que é o panteísmo? O panteísmo é a crença que absolutamente que tudo e todos se compõem a um Deus abrangente. Tudo é Deus. Qualquer coisa pode ser Deus. Tudo, todos podem ser considerados Deus. Depois dessa pequena introdução, nós vamos entrar aqui nessa palavra, né, para que nós entendermos aonde Pedro estava entrando. Então aqui fala que havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte chamada Itália, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo. Ele contínuo orava a Deus. Piedoso, meu amigo, não é além de ser piedoso, um coração bom, mas ele também conhecia as leis judaicas, ele conhecia a palavra, mas ele não era judeu, ele era com certeza um romano. Este, quase na hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, a qual fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? Disse-lhes: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. O que acontece? Aqui um anjo veio falar para ele que tudo que ele estava fazendo de bom estava chegando a Deus. Tudo que ele estava fazendo. E aqui fala quase na hora nona, que era às 3 horas da tarde, a hora que ele estava orando, na mesma hora de Daniel, quando Daniel orou na hora nona. Ele estava ali orando ao Senhor mais uma vez, e o anjo falou com ele: Pois agora, no versículo 5, envia homem a Jape e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome de Pedro. Interessante, você vai entender. Se o homem era bom, se o homem já fazia esmola, se o homem já orava a Deus, o que faltava nele? O que faltava naquele homem, irmão? Muitas pessoas acham que só a bondade vai adiantar. Muitas religiões acham que fazer a bondade vai subir para o céu, mas não é bem assim não, meu amigo. Não é bem assim não. Ele era bom, ele orava ao Senhor, ele fazia esmola, ele era piedoso. Por que ele tinha que chamar Pedro na casa dele? Este a qual está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. Então para quê? Se você já é bom, se você já faz bondade, se você está fazendo caridade, por que você tem que aceitar Jesus? Sinal que não existe só isso. Essa palavra aqui quebra aquele paradigma das pessoas achar que só sendo bom já vai para o céu. Não é bem assim. Servir ao Senhor não é só fazer esmola, não é só fazer bondade, não é só orar. Existe algo a mais.
Existe algo a mais. Isso quebra os paradigmas de todas as religiões. Me perdoe você que está em outra religião. Quando você lê esse texto, se você ler a Bíblia, você vai entender que não basta só ser bom. Que não basta só fazer esmola para poder subir para o céu. Não basta. Aqui, e se retirando seu anjo, lhe falava, chamou 2 de seus criados e um piedoso soldado que estavam ao seu serviço. Havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase na hora sexta. Então Pedro ali, ele subiu ao terraço para orar quase na hora sexta. O que é hora sexta? Hora sexta é meio-dia. Meio-dia, Pedro subiu para orar na hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento no sentido, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, e no qual havia todos os animais quadrúpedes, e feras, e répteis da terra. Aleluia! Da terra e aves do céu, e foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mata e come. Interessante que você vai ver aqui que Deus mostrou todos os animais, num lençol atado como se fosse um vaso pelas 4 pontas, e falou: Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma como imunda. Da segunda vez disse a voz: não faças tu como ao que Deus purificou. Então acontece, não faças tu comum ao que Deus purificou. Então Deus purificou todas as coisas. Todos os homens são puros, todos os animais são puros. Deus purificou tudo. Essa visão não fala só sobre comida. Ela não fala só sobre comida, mas à frente eu vou te explicar o que fala essa visão. Porque o próprio Pedro, ele explica essa visão. E aqui aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou-se recolher ao céu. Então, 3 vezes. Por que 3 vezes? Por que na Bíblia as coisas acontecem durante as 3 vezes? Porque 3 vezes, para Deus e para os judeus, é o limite de um aviso. Deus, ele te avisa por 3 vezes. Ele fala: por 3 vezes não perdoarei o pecado de tal cidade. Por 3 vezes não perdoarei fulano. Quando Deus avisa 3 vezes, meu amigo, pode crer, na 4ª ele não vai te avisar. Na 4ª acabou a sua chance. Então, por 3 vezes, nessa lei judaica, por 3 vezes acabou a sua chance. Ele não vai te dar a 3ª chance. Se ele está te dando a 2ª, é claro que Deus agora é infinitamente mais. Ele vive também naquela época. Os judeus entendiam dessa maneira. Por 3 vezes, deu 3 vezes, meu amigo. Acabou. E eles tinham isso, eles conheciam a Torá, eles conheciam a lei e sabiam que o limite 3 vezes. Estando Pedro dividido entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à sua porta e perguntaram pela casa de Simão. E chamando, perguntaram-se Simão, que tinha por sobrenome de Pedro, que morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhes ao Espírito: eis que 3 homens te buscam. O próprio Espírito Santo avisou ele: tem 3 homens à sua porta. 3 homens. Interessante que o Espírito Santo, isso é uma conexão que Pedro tinha com Deus, com o Espírito Santo, porque ele orava. Você vê que tanto Cornélio quanto Pedro, eles tinham uma conexão com o Senhor. Eles estavam orando. Ele levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu vos enviei. Então Deus fala para Pedro: levanta-te, vai com ele, eu os enviei. Quando Deus fala, não é para você duvidar. Quando a coisa vem de Deus, você fica sabendo que é Deus. Quando o Senhor manda fazer algo, você não tem dúvida, porque é diferente. Você sente a presença dele na sua vida. Você sente a presença dele na hora do Senhor. E descendo Pedro para junto dos homens, eles foram enviados por Cornélio e disse-lhe: eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por santo anjo para que te chamaste à sua casa e ouviste as tuas palavras. Pedro não sabia o que ia falar para ele ainda, com certeza, mas ele sabia que o Senhor tinha algo com aquele homem. Então, chamando-os para dentro, recebeu em sua casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram alguns irmãos de Jope. Geralmente, meu irmão, nunca é bom você ir fazer uma obra sozinho. Geralmente é bom você levar alguém contigo. Você não sabe o que você vai encontrar pela frente. Você pode encontrar um demoniado, você pode encontrar uma pessoa possessa, você pode encontrar uma certa dificuldade. Você não sabe o que vai encontrar, mesmo que seja Deus quem te mandou.
Com certeza, não é bom andar sempre de dois. E ele foi aquele dia, foi lá com aqueles homens. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Aleluia! E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Olha só que interessante. Cornélio, quando viu Pedro, ele o adorou. Ele o adorou na mesma hora. Mas olha só o que Pedro faz. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, porque eu também sou homem. Interessante, você vai ver que muitos homens hoje querem receber adoração, querem receber mais adoração que o Senhor. Tem pastores que querem entrar no tapete vermelho. As próprias igrejas, a própria igreja, às vezes, me perdoe de falar, traz um pregador lá de longe e paga um dinheiro tremendo para ele. Por quê? Será que não tem ninguém na sua igreja que prega? Será que não tem ninguém na sua cidade? Às vezes faz uma festa, fala: vou dar honra a quem tem honra. Meu amigo, quem tem honra é Deus. Me perdoe falar essa palavra. Quem tem honra é Deus. Pedro aqui naquele momento, ele mostra para aquele homem que o único que pode ser adorado é o Senhor. Mas tem homens que adoram homens por aí. Isso dentro do nosso próprio evangelho. E falando com ele, entrou-se, achou muitos que ali se haviam juntado. Cornélio aproveitou que Pedro ia lá. Cornélio aproveitou que Pedro ia lá e já chamou o povo, mais pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Às vezes uma pessoa vai na sua casa, chama seus vizinhos, chama seu parente, chama sua esposa, chama seus filhos para ouvir a palavra. Quem sabe ali Deus vai dar a solução da sua vida, do seu problema. E disse-lhe vós, bem sabeis que não é lícito um homem judeu ajuntar-se e ao chegar-se a um estrangeiro, mas Deus mostrou que nenhum homem se chama como um imundo. E aqui está a revelação. Os judeus tinham todos os homens que não eram judeus como imundo. O judeu naquela época tinha todo aquele que era de outra religião ou de outra terra, de outra nação como imundo. Eles tinham toda aquela comida que não eram abençoada pelo Senhor como imundo. E aqui Deus mostra que todos nós somos iguais. Por isso, sendo chamado, vim contradizer e pergunto, pois, por que razão mandaste me chamar? Porque aqui o Senhor não faz acepção de pessoa. Às vezes a pessoa não quer pregar para fulano, não quer pregar para cicano. Meu amigo, todos nós somos iguais. Não existe aquele que está um pecado maior que o seu ou menor que o seu. Todo pecado é pecado. E para Deus, todos merecem uma segunda chance, uma terceira, ou sei lá quantas chances o Senhor vai dar. E às vezes o Senhor quer te usar nessa missão. O Senhor quer te usar. Você vai ver aqui que da mesma maneira que Cornélio mandou chamar Pedro, foi da mesma maneira quando Paulo também mandaram chamar, da mesma maneira que o Senhor falou com Pedro, falou com Paulo quando Paulo caiu. E ele diz: o que queres que eu faça? Da mesma situação, disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando na minha casa, a hora 9. Eis que diante de mim se apresentou um homem com veste resplandecente e disse a Cornélio: a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, e este há de hospedado em casa de Simão, curtidor junto ao mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir o quanto por Deus te é mandado. Ali, meu amigo, vou te falar a situação. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia! Deus não faz acepção de pessoa. Momento ali, Pedro naquele momento estava com a sua mente cauterizada. De uma certa maneira, achando que Deus só tinha escolhido os judeus, mas não, meu irmão. Deus escolheu todos. Não existe ali religião diante do Senhor. O Senhor quer que todos cheguem a Ele e todos recebam a salvação. Mas eu queria voltar aqui a te dizer: esse homem não fazia esmola, esse homem não orava a Deus. Por que então que teve que chamar Pedro? Sabe por que teve que chamar Pedro? Porque ele tinha que aceitar Jesus. Ele tinha que levantar sua mão, porque a palavra que está em sua boca e no seu coração, na sua boca para a confissão, no seu coração para confirmar que Deus é Deus na sua vida. Ele precisava aceitar Jesus diante dos homens, porque o Senhor fala: aquele que me aceitar diante dos homens, eu o aceitarei diante do meu Pai, diante dos anjos de Deus. Aleluia! Mas aqui fala: mas o que lhe é agradável, aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. Pedro fala para ele aqui. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando por
paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Pedro começa aqui a abrir sua boca e dizer que o Senhor Jesus é aquele que quer salvar a todos. O Senhor Jesus é aquele que quer a conversão de todos. Aleluia. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Não tem este, não tem aquele. Pedro aqui ele entende que não existe um homem imundo, não existe uma mulher imunda, não existe um pecador que não possa receber o perdão do Senhor. Pedro aqui nesse momento, ele está aprendendo algo e deixando algo para a nossa vida, para a nossa igreja. Aqui no versículo 37, essa palavra, pois bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo de João, pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, no Espírito Santo, com virtude a qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de que todas as coisas se fez tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram e pendurando num madeiro. Este ressuscitou em Deus, e o terceiro dia ele fez com que se manifestasse. Então Cornélio, ele não conhecia essa situação ainda. Cornélio, com certeza, meu amigo, ele era um prosélito. O que era um prosélito? Prosélito era aquele homem que ele se tinha convertido ao judaísmo, mas Jesus tinha vindo, e o judaísmo tinha ficado para trás. O judaísmo que era aquela lei, que era a lei a qual você tinha que cumprir toda a lei. Não, agora você está pela graça. Agora basta você aceitar Jesus por dentro do seu coração e por fora com a sua boca, e cumprir aqueles 10 mandamentos que ficou para trás. Agora se converteu em um: amar a Deus sobre todas as coisas e seu irmão como a ti mesmo. São 12 mandamentos que Jesus deixou. Aleluia. E aqui no 41, a qual todo o povo mais testemunha que Deus, antes de ordenar, e nós comamos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele começa a falar aqui do Jesus que foi crucificado, daquele Jesus que tinha ressuscitado, e nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é o que por Deus foi continuado, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho que todos os profetas, que todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aleluia, glória a Deus. Pedro começa a pregar aqui essa passagem maravilhosa. Pedro começa a dizer aqui, apresentar Jesus, apresentar por que Jesus veio ao mundo, nesse versículo aqui de Atos capítulo 10, e dizendo Pedro, ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Aleluia. Como pode? E ali Pedro ficou maravilhado, porque era um povo que eram os gentios, a qual ele já estava pregando. Oh, glória! E os fiéis que eram da circuncisão, e todos quantos tinham vindo a Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramava também sobre os gentios. Sobre nós, meu irmão. Sobre nós somos gentios. Nenhum de nós nascemos em Israel. Deus não veio para fazer acepção de pessoa. Deus ele escolheu todos nós. Às vezes você foi escolhido para levar uma palavra, para consolar uma pessoa. Às vezes você foi simplesmente para dar o seu testemunho na terra, ainda que você pregue só com as suas atitudes. Às vezes você entra numa igreja, você só fica lá quietinho, mas só o fato de você sair daquela igreja, um amigo seu pode te ver, e ali ele pode falar, meu Deus, quantos eu zoei que aquele homem, quantas nós fizemos de errado, e hoje ele está convertido. O que tem nesse Deus? Ele vai lá também contigo. E aqui fala no versículo 46, porque ouviram falar em línguas e glorificar e magnificar o nome do Senhor Jesus. Então eles começaram a receber o Espírito Santo na pregação de Pedro, e começaram a falar em línguas, e eles se maravilharam. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar água para que não seja batizado este, que também receberam como nós o Espírito Santo? Aí que eu te digo, meu amigo, quantas pessoas para batizar uma pessoa coloca tantos empecilhos? A palavra de Deus vinde como está. Aí a pessoa para de fumar, para de beber, separa disso, lá aquela mulher, faz isso, faz aquilo. Meu amigo, quem sabe é Deus. Eu conheço pessoas que se batizaram e depois casaram. Então hoje está junto com o Senhor, então junto eu sou um desses. Conheço pessoas que se batizaram fumando e depois parou de fumar porque o Senhor tirou. Conheço pessoas de várias situações. O Senhor fala, vinde como está, mas não permaneceis, porque Ele vai te dar força. Aquilo que você pode fazer, você vai fazer, mas quando aquilo para você se torna impossível, Deus começa a agir. Oh, meu Deus, maravilhoso, eterno Deus. Então aqui, nessa passagem, o Senhor mostrou que não existe nenhum homem imundo, não existe nenhum homem que não tenha jeito, não existe nenhum homem que não mereça receber essa graça maravilhosa, essa graça que é o favor imerecido, a qual nós não pedimos para o Senhor Jesus, mas Ele fez sem perguntar a nenhum de nós.
e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rasgaram-lhe e que ficasse com eles por algum dia. Rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Ali tiveram sede da palavra e pediram a Pedro: fica mais um pouco. Nos ensina esse evangelho maravilhoso, nos ensina essa graça de Cristo, a qual nós não conhecemos. Porque o povo tem sede. E aqui nós entendemos que esse homem que estava ali numa posição em Cesareia, esse homem que estava numa cidade que tinha uma posição tão grande em Roma, ele se rendeu aos pés do Senhor. Meu amigo, Deus não faz acepção de pessoa. Nunca podemos dizer: esse não se salvará. Podemos dizer sim, esse, quando vai se converter, ele vai dar um grande testemunho. Amém? Continue orando por essa pessoa. Continue buscando o Senhor. Ainda que a sua vida não esteja bem, continue você buscando a Deus. E se tem algo na sua vida que você não conseguiu tirar, tem algo na sua vida que você não resolveu, Deus é Deus para poder te ajudar. Ele é Deus para fazer um milagre na sua vida agora, aonde você estiver, para quem você está orando, eu não sei. Deus é Deus para fazer uma obra maravilhosa na vida dessa pessoa, do seu parente, do seu primo, da sua irmã, da sua esposa. Eu não sei o que você está pedindo ao Senhor, mas Deus é Deus para curar essa enfermidade. Deus é Deus para poder entrar nessa cidade, fazer algo maravilhoso na sua vida, na tua casa, onde você estiver. E eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Eu vou deixar essa live gravada aqui mais uma vez, para que todos aqueles que possam buscar o Senhor e entender que Deus é Deus, você quiser compartilhar essa live, para chegar no coração, porque essa eu estou te pedindo isso, porque essa com certeza o Senhor está falando nos nossos corações. Pai do Senhor, meu irmão Cláudio, estou te vendo aqui, aleluia, amém, glória a Deus, que o Senhor possa em nome de Jesus tocar em nossos corações nessa noite, mais uma vez, como ele tem tocado toda sexta-feira. E assim que Deus permitir, nós vamos fazer mais lives para deixar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Oh, palavra maravilhosa. Pai, querido Pai amado, poderoso, maravilhoso, nome poderoso de Jesus, Pai. Essa palavra que nos ensina, Pai, que não existe nenhum ser humano, Pai, que possa perder a sua salvação. Que não existe nenhum ser humano, Pai, que possa, Pai, perder a sua bênção, Pai. Basta buscar a Ti, basta te aceitar em nome de Jesus. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade, Pai, para te buscar. Tem pessoas que têm dificuldade para largar um vício, para largar certas coisas que te entristecem, mas em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, querido Pai amado, que só possa em nome de Jesus ungir essa pessoa, dar força para ela. Oh, Pai, querido Pai amado, entra nessa casa, Pai, entra nesse lar, Pai, restitui esse casamento, restitui esse emprego, Pai. Oh, Pai, querido Pai amado, abre essa porta, Pai. Entra, Senhor, pelas portas dos hospitais e faça, Pai, libertar cada um que está cativo numa doença, seja ela qual for, em nome poderoso de Jesus, que o Senhor possa fazer o seu milagre na vida dessa pessoa que vai ouvir essa live, Pai, que está ouvindo agora. Eu não sei o que seu filho está precisando, mas o Senhor é Deus para fazer maravilhas em nome de Jesus. Pai, querido Pai amado, eu te peço, Pai, que o Senhor venha guardar as estradas, que o Senhor venha abençoar, Pai, a minha casa, a casa do Cláudio, a casa de cada um, Pai, em nome de Jesus, que está necessitado de uma bênção, necessitado da sua presença, Pai, em nome poderoso de Jesus, Pai. Assim eu oro e entrego a causa do meu irmão, da minha irmã e de quem for ver essa live em suas mãos, no nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, prover, Pai, o alimento, aquele que perdeu o seu emprego, aquele que não pagou o seu aluguel, aquele, Pai, que até que não pagou até o seu IPVA do seu carro, que precisa trabalhar, eu não sei para quem está indo isso, mas em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa ungir, Pai, que o Senhor possa trabalhar nessas vidas, no nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, essa palavra maravilhosa possa tocar no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Fica na paz, meu irmão, me dá licença, Deus é contigo e eu vou desligar, amém, fica na paz.